Olá, povo de Deus. Então, hoje eu vim aqui trazer uma palavra que ela se encontra no livro de Jonas, né? Que fala sobre a obediência, né, a Deus. Então, eu vim trazer aqui um pouco dessa palavra. Não vou ler todo, né? Eu vou ler do 3 até o 9, né? Versículo 1, né? Até o 9. E tá dizendo assim, né? A fuga de Jona e o seu castigo. Então, fala sobre a desobediência quando a pessoa não obedece, né, o chamado de Deus. Que Deus quer uma coisa pra gente e a gente quer outra, né? Então, ou a gente... Aqui fala de castigo, né? Mas a gente sabe que Deus não castiga ninguém, né? Só que é aquela coisa, aquele que não obedece a ele, ele vai fazer alguma coisa que é para você voltar atrás. Ou você faz o que ele quer, né? Ou você vai sofrer as consequências daquela desobediência. É igual a criança birrenta, né? Então a gente faz ou a gente leva uma correção. É assim, é com Deus também. Então, vamos lá, né? Aqui eu vou ler o 3, né? Do 3 até o 9. Que é muito interessante. Quanto mais a gente lê, a gente se envolve na história, né? E na verdade, porque isso aqui é verdade pura. Eu não tô, né, falando asneira. Tô falando da Bíblia, né? É Deus que tá falando aqui. Então, tá falando assim, né? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha só a história de Jonas, né? Ele fugiu da presença do Senhor. Mas depois ele se arrependeu e voltou atrás, viu? Mas o Senhor mandou o mar, grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se de tanto vento. Para você ver, é interessante. Essa história aqui é Deus mesmo falando, gente. E é assim mesmo que acontece na vida do ser humano. Porque todos nós tem chamado, né? Quando a gente não conhece as coisas de Deus, a gente fica sem saber. Porque tanta coisa acontece na nossa vida. Então, a gente fica sem saber. Aí fala mais, né? Aí, né, ele falou aqui sobre o vento. O navio estava a ponto de quebrar-se. Pra você ver, o vento estava tão forte, estava em tempo de quebrar, da tempestade. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançando ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jona, porém, desceu ao porão do navio e, tentando-se, deitado, dormia muito profundo, do sono e do mestre do navio. Chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormioco? Levanta-te e clama ao seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembra de nós, para que não perecemos. E dizia cada um aos seus companheiros, vinde e lancemos sorte, para que
para que saibamos que a causa dos sobreveio a este mal, e lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, é aquela coisa, Jonas estava fugindo de Deus. E achando que indo para outro lugar, ou para outra cidade, o chamado dele não ia acontecer. E aí, Deus fez ele ver que não adiantava ele fugir. E ele sem entender nada, tá? Essa aqui é uma história muito real, que é assim mesmo que acontece na nossa vida. Quando a gente não obedece a Deus, o nosso chamado, porque em cada uma das vidas da gente, a gente tem um chamado para com Deus, não é para com ninguém, é para com Deus. E aí, vamos então no 8, né? Aí então diz assim: então lhe disseram, declara, nós tu agora, por causa de quem nós sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse, eu sou hebreus, e temo ao Senhor, o teu Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. É muito forte isso, meus irmãos. Muito forte. Então, é porque não dá, né? E também eu não tenho esse tempo todo, né? Então, é para vocês verem. Então, os meus vídeos não é tão longo, mas é breve. Porque senão o vídeo fica muito cansativo, né? Mas é muito forte essa história de Jonas. E o livro de Jonas é tão pequenininho, só vai estar só até o 4. Mas é uma história que se a gente for se aprofundar, é muita coisa. É muita coisa boa e de aprendizado forte. Porque quando a gente pega essa história e coloca nas nossas vidas, a gente vai entender o que Deus quer pra gente. E cada um tem que viver o seu propósito. O meu tô vivendo, mas lutei para chegar até aqui, tá? Não tá ainda como Deus quer, que eu sei que não tá. Mas eu sei que com a ajuda dele, eu vou chegar lá. E com a ajuda de vocês também, porque através desse vídeo, esse vídeo vai para alguém, vai ajudar alguém. E vocês também vão me ajudar. Que é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui não é à toa, não é por acaso. Isso aqui é um propósito de Deus. Então, vocês que vê esse vídeo, envia para alguém, para ajudar alguém, ajudar a eu viver o propósito que Deus tem na minha vida, né? E através desse propósito eu fazer o que Deus quer, que é a vontade dele, que é perfeita e agradável, e é tudo na nossa vida, né? Na minha, na sua e a de Deus. Então, meus irmãos, foi essa palavra que eu trouxe aqui, a de Jonas. Gente, me desculpa eu estar fazendo assim o cabelo, que tá muito calor aqui hoje no Rio. Então, é essa palavrinha que eu trouxe aqui, se encontra no livro de Jonas, né? A fuga de Jonas e o castigo dele, o castigo de Jonas, né? E a fuga dele. Então, quando ele fala que ele foi engolido pelo peixe, né? E depois foi cuspido pelo peixe. E ele não morreu, ele viveu. Por causa da desobediência. Então, as pessoas, por muitas vezes, as pessoas acham que está demorando demais. Aí sai da presença de Deus. E aí é onde vem os levantes, vem os desertos. E aí vai e joga a culpa para cima de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus avisa a gente o tempo todo. Tudo Deus nos avisa. Tanto para o bem quanto para o mal.
avisa o que está errado, avisa o que está acontecendo. E às vezes a gente, não presta atenção. E aí é onde acontecem as coisas erradas e a gente não sabe por quê. Então, o livro de Jonas está dizendo sobre isso, por causa da desobediência. Porque a gente que é servo dele, que está ali em comunhão, em obediência a Deus, tudo na nossa vida é pautada na direção de Deus. Porque se a gente sai um pouquinho da direção, acontece tudo errado. E muitas vezes a gente sofre por causa dessa falta de obediência. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui esse vídeo e que ele sirva para alguém, né, que está nessa fase de desobedecer aí. E procura, ore a Deus, porque Deus vai te mostrar o que está faltando e o que você precisa fazer, né? Porque não é fácil. A vida sem Deus já é difícil. Sem Deus já é difícil. Não, com Deus já é difícil. E sem Deus já é pior ainda. Então, quando a gente aprende a andar na direção de Deus, tudo se torna mais fácil. Porque pode acontecer o que acontecer, mas Ele está ali do nosso lado, dando a direção, ensinando o que a gente tem que fazer. E se a gente não tem essa sabedoria para obedecer, peça a Ele que Ele vai te dar. Ora a Ele que Ele vai te dar. Faça jejum e ore a Deus, porque Ele nos capacita para a gente andar na obediência de Deus. É esse o meu recado nesse vídeo hoje. Então, vocês que assistirem esse vídeo, deixa um like para ajudar o canal e para ajudar outra pessoa também, porque através do like, esse vídeo chega a mais alguém e essa pessoa que vê pode ser uma palavrinha sim, mas vai ajudar quem assistir esse vídeo. Tá bom, meus irmãos? Fica na paz e até o próximo vídeo. Até breve.